Por que a Bíblia é um livro tão complexo e o que nós podemos fazer a respeito? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, que é a sua contribuição escrita para o conteúdo desse pequeno espaço na internet que se torna um pouco de propriedade sua também. Confira também os links que tem aqui na descrição, porque com eles você se torna ainda mais parte de tudo aquilo que a gente produz nesse universo da internet que te ajuda a entender melhor a teologia, a Bíblia, etc. Me siga nas redes sociais, essa coisa toda que o pessoal fala no começo dos vídeos, se inscreva e tudo mais. Agora, o meu objetivo aqui hoje é tratar da Bíblia como um livro difícil e o que você pode fazer a esse respeito. Porque tem um monte de gente começando o ano aí querendo ler a Bíblia inteira, e se você já começou nessa empreitada aí desde o dia 1º, você já percebeu que a Bíblia não é o livro mais fácil do mundo. Tem gente por aí dizendo o contrário. Não, é simples, a coisa é fácil. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Não é nada fácil, não. Tem motivos para isso. E compreendendo os motivos, a gente entende melhor que tipo de plano de ação a gente pode tomar para contornar a situação de lidarmos com um texto que é um texto difícil. Em outras palavras, quanto mais eu conheço a natureza desse texto, que texto é esse, por que ele é do jeito que é, mais fácil se torna de eu elaborar estratégias para que eu possa compreender um texto que é, sim, complexo. Muito bem, o primeiro motivo, e talvez eu diria o mais óbvio para que o texto bíblico seja difícil para nós, é que ele é um texto antigo. Ele é fora do nosso contexto cultural. Ele não está na nossa época. Está milênios afastado de nós. Geograficamente também afastado de nós. E não apenas o texto bíblico é um conjunto de documentos escritos em contextos culturais, históricos, sociais, diferentes do nosso. Entre si, nesse conjunto de documentos, eles mesmos foram escritos em diferentes períodos da história que apresentam diversidade em cultura, em jeito de pensar. Por exemplo, a maior parte do Antigo Testamento é redigido na Idade do Ferro II, Antiguidade Oriental, Crescente Fértil. Talvez você se lembre disso dos tempos de cursinho ou de ensino médio, quem sabe. Enquanto o Novo Testamento, ele é inteirinho escrito no 1º século, debaixo do Império Romano, sob a cultura, ou a preponderância da cultura helenística, da Antiguidade Clássica, ou seja, a cultura grega pujante, e num diálogo difícil, intrincado, complexo, por que não, entre essa predominância da cultura helenística, da fala grega, com um judaísmo muito específico da Palestina, que nós conhecemos como o judaísmo do Segundo Templo, e ainda as suas complexas variantes, como a estranha religião dos samaritanos, ou mesmo o jeito de enxergar o mundo do judaísmo da dispersão, as pessoas, os judeus que estavam distantes da Judéia e da Palestina. Portanto, além de ser um texto que é afastado de nós, tanto em termos temporais, tanto em termos de período, aí, milênios afastado de nós, é um texto que é um conjunto de documentos redigidos ao longo de milênios e apresenta dentro dele mesmo uma heterogeneidade no que diz respeito aos seus contextos políticos, históricos, culturais, de cosmovisão, etc. Isso já dá tecido complexo o suficiente para nós. E aí a gente já enxerga uma dificuldade, uma complexidade a respeito desse conjunto de textos. Além disso, nós temos também pessoas que estão situadas na mesma época que os textos são escritos e têm dificuldades com ele. Por exemplo, nós temos Pedro, no 1º século, contemporâneo dos seus coautores, dos seus colegas apóstolos, escritores de documentos que entram no cânon do Novo Testamento. Pedro, dizendo a respeito de Paulo, que Paulo escreve coisas, sim, complicadas, que muitas vezes as pessoas usam
essa complexidade para distorcer o que Paulo diz. Pedro fala isso lá em 2 de Pedro, na sua segunda epístola. Ou seja, o texto de Paulo era complexo até mesmo para os seus pares, lá na sua época, dentro do mesmo contexto histórico, cultural, no mesmo período. Nós temos outros textos no Antigo Testamento, por exemplo, que contam com um alto grau de refinamento poético, de requintamento do texto, de sofisticação literária, o que torna também o texto difícil, complexo. Então nós temos aí a distância cultural, de tempo, que temos dos documentos, e nós temos uma própria propensão de parte dos documentos de serem mesmo elaborados, difíceis, sofisticados, requintados. Paulo, por momentos, altera a estrutura gramatical ao seu próprio gosto para enfatizar um determinado tipo de conteúdo. Jeremias utiliza de acrósticos, um elemento elaborado da linguagem poética do Antigo Oriente. Nós temos paralelismos e outras estruturas literárias bastante frequentes no Antigo Testamento que não são propriamente familiares a nós que somos ocidentais do século XXI. Um terceiro motivo que torna a Bíblia difícil e complexa é o próprio assunto que ela trata. E esse talvez é o que eu queira me dedicar um pouco mais de tempo com você. Ou pelo menos mais da sua atenção. A Bíblia trata de um ser totalmente transcendente, totalmente outro, totalmente distinto. A Bíblia trata de Deus. E qualquer documento que pretenda falar a respeito de um ser cuja complexidade não cabe dentro do nosso intelecto, porque esse ser necessariamente é maior do que aquilo que a gente é capaz de compreender, evidentemente, qualquer texto que se designe a tratar desse assunto, terá ele também a sua dose de complexidade. Porque o assunto em si é mais complexo do que aquilo que o próprio texto é capaz de dar conta. Por um lado, então, é muito bom que o texto seja extremamente complexo, porque ele pretende querer dar conta de uma realidade que diz respeito a algo que a linguagem não dá conta. De certo modo, o texto precisa ser complexo, porque ele lida com um objeto que é maior do que aquilo que cabe dentro do nosso intelecto. Sempre faltará palavras para descrever a grandiosidade de Deus. Sempre será necessário que se vá além das nossas próprias capacidades de descrição para que se fale a respeito de um Deus que é totalmente outro, totalmente distinto, totalmente transcendente, totalmente santo, totalmente puro. Portanto, é uma bênção para nós que o texto seja de fato complexo. Na medida em que ele é complexo, ele nos convida a um exercício de nos determos no texto num exercício sem fim, eterno, que permita uma experiência que seja abrangente tanto quanto possível. É aquela velha história de dizer que quanto mais a gente vai no texto bíblico, mais a gente descobre coisas novas, e é natural que seja assim, tanto para você quanto para mim, porque a gente está lidando com Deus. E Deus é infinito. Além disso, é bom que o texto bíblico seja complexo e difícil, e intencionalmente muitas vezes ele é, e muitas vezes o autor bíblico está lançando mão dessa sofisticação literária, desse jeito difícil de escrever,
porque ele quer convidar você a perceber que o mundo e a realidade, não apenas Deus, mas o mundo criado, é complexo. E que, portanto, é necessário que a gente reflita, pense, invista tempo, invista energia, passe minutos, horas, usando o neurônio em massa encefálica para dar conta da riqueza que está no texto e da riqueza da complexidade desse mundo criado por um Deus infinitamente bom e infinitamente criativo. O texto bíblico ele nos convida não apenas a ser lido, ele quer ser refletido, ele quer ser pensado. Ele está convidando a mim e a você não apenas a ler, mas a nos determos naquela leitura. E por isso é necessário que ele seja complexo. É necessário que ele seja difícil, porque ele é um convite a pensar profundamente e a nele ficar meditando. É assim que o texto bíblico, inclusive, descreve o seu bom leitor. Na palavra do salmista, logo na abertura do saltério, é bem-aventurado aquele que medita na lei de dia e de noite. Daí o texto bíblico ser difícil, complexo. O que nós então podemos fazer a esse respeito? Ora, não parece assim a coisa mais contraintuitiva do mundo pensar que se temos um texto que é complexo porque ele foi escrito num período diferente com culturas diferentes, etc., que a gente aprenda a respeito desses períodos, dessas culturas. Para isso existe literatura. Então, além da Bíblia, é natural que às vezes a gente queira ler alguns livros que nos deem compreensão da época em que aquilo foi escrito, de como funcionavam as convenções sociais daquele período. Eu costumeiramente indico 2 livros, Os Outros da Bíblia e o livro E Deus Falou na Língua dos Homens, que se destinam especificamente a isso. Eu vou deixar o link dos 2 livros aqui na descrição do vídeo. Além disso, se os autores bíblicos eles escolhem muitas vezes sofisticação literária, é necessário sim que a gente leia com atenção e que a gente leia unidades literárias mais longas e não apenas versículos, que façam com que a gente leve em consideração os argumentos como um todo. Essa é outra coisa que nós podemos fazer a esse respeito, da dificuldade do texto. Ora, se o texto ele é complexo por nos convidar a pensar e refletir, o que nós podemos fazer é nos determos nesse exercício de pensamento e reflexão contínua. Se o texto nos faz esse convite, é natural que a gente queira separar um tempo de fato de meditação em cima do texto e de pensar. O texto parece difícil? Parece complicado? Parece estranho? Em vez de você pular aquele pedaço, que tal parar para pensar naquele pedaço e pensar e pensar e pensar e buscar respostas, de repente em vídeos como esses, em literatura também. E por fim, se o texto ele é complexo e é difícil por revelar um Deus que é infinito, o texto então nos convida, o que nós podemos fazer é fazer aquilo que o texto nos convida de fato a fazer. A adorar um Deus que é infinitamente complexo, mas na sua complexa infinitude, escolheu se fazer acessível e se revelar por meio desse texto. E diante disso nós só podemos adorar a esse Deus infinitamente complexo. Essa é a última coisa que nos cabe fazer. Eu espero que isso facilite um pouco da tua compreensão a respeito de que texto é esse que a gente está lidando e que isso sirva para você como incentivo para que você leia mais e entenda mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá uma passadinha aqui na descrição que tem links que vão te ajudar a entender melhor o texto bíblico, sim.
E não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações para que você fique por dentro de tudo que rola por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!